Lição 132. Tendo medo. E tendo medo, escondi na terra o teu talento. E está em Mateus 25:25. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Recebera mais reduzidas possibilidades de ganho, contar apenas com um talento e temera lutar para valorizá-lo. Quando aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade alegando o medo da ação. Medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. E agora nós vamos pedir nosso companheiro Márcio para fazer a prece inicial. Queridos irmãos, queridas irmãs, nessa noite de celebração, de alegria, de rememoração, mais uma vez aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, reunidos em nome de um ideal, o nosso ideal espírita, aprofundado nos seus princípios básicos e na obstinação daquilo que não pode nos dar receio, medo, que é a obstinação do nosso autoencontro e autoencontro. Encontro conosco, encontro com o próximo, o nosso irmão. Ninguém pode amar a Deus se não amar ao seu próximo. Ninguém pode amar ao próximo se não amar a si mesmo. Assim nos disse o Mestre. Nesse sentido, a Casa dos Benefícios é o nosso campo aberto a burilar os nossos sentimentos, calibrar a nossa razão, os nossos critérios de autoavaliação, de autoavaliação, e assim aproveitarmos o ensejo da vida, o convite, não só da celebração, mas sobretudo do trabalho. Todos os presentes, direto ou indiretamente, são convidados diuturnamente ao trabalho na seara do Cristo. Precisamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração para sentir, sensibilizar-nos com um convite amigo e suave, do jugo suave, doce do amado Mestre Jesus. E junto a ele, o apóstolo, como diz, tanto outros irmãos na sua trajetória, o apóstolo Zaqueu Matias, nosso doutor Adolfo Bezerra de Menezes, médico dos pobres, simplesmente um amigo cujo valor é inenarrável, um amigo cuja doçura e a grandeza alcança a todos, em amplitude planetária até cósmica,
e não distingue ninguém, não aparta ninguém, tal qual o Cristo. Todos são ovelhas do seu rebanho, todos são indistintamente criaturas de Deus e, portanto, dignas do seu amor. Portanto, é o nosso modelo, Senhor. Nós aqui estamos a seguir o Senhor como modelo máximo. Estamos aqui a aburilar os nossos sentimentos, procurar ser bons espíritas, ao vigiar nossas más inclinações e tentar superá-las, porque são muitas. Sem o castigo, o autocastigo, sem a reforma íntima, com o autoflagelo como outrora. Não. É terapêutico como muitos ensinaram. Não tem como ultrapassar a montanha sem compreender-se, sem amparar-se, sem justificativa, como diz Joana, mas sempre para o alto e avante, como assim apregou a Ana 919, vimos ontem com amigos, com Santo Agostinho. Se toda noite pudermos nos observar, certamente avançaremos dia a dia gradualmente. E assim, Senhor, graças a isso tudo, nessa celebração, convidamos, em nome da casa, em nome dos benfeitores, com a ajuda da irmã Denise e tantos outros, nosso irmão de sempre, nosso querido, carinhoso, estudioso, Neandertal. Que a espiritualidade possa o protegê-lo, possa encontrar nele o aparelho necessário, o diapasão acertado dessas notas sutis do alto, que o seu aparelho possa captar e traduzir aquilo que já lhe é de talento. Falar para sensibilizar mais do que os ouvidos, mais do que admirar pelo seu exercício intelectual, é atingir o âmago das nossas almas, porque temos muitas vezes sede e fome do Evangelho, sede e fome daquilo que também fazia parte das carências de Zaqueu, e hoje o Espírito de Bezerra homenageando a noite. Muito obrigado, Bezerra. Muito obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, benfeitores da casa, antigos e novos trabalhadores. Falo em nome de seu Walter ausente, da Aglaê, nossa amiga ausente, e tantos outros que já partiram para a espiritualidade maior, cuja lista é enorme, que somos todos nós gratos e solidários, geração após geração, desse grupo Regeneração, dessa casa dos benefícios que começa no espaço e se materializa em forma de amor aqui na Terra, junto a todos nós trabalhadores da última hora. Muito obrigado, Senhor, ser conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. E assim nós passamos a palavra, para o nosso querido Neandertal, que veio trazer mais histórias, mais notícias boas da vida do nosso querido Bezerra. Boa noite a todos. Não acreditem nas palavras do Márcio. Quanto a mim, não acredito em tudo que ele falou, menos quando ele falou de mim. Porque imagina um homem das cavernas, Neandertal. Pensou? Então, se eu fosse a metade do que a bondade e da caridade do Márcio falou, realmente eu estaria muito melhor do que estou hoje. Mas eu estou muito feliz, porque estar aqui e lembrar o que nós vamos apresentar para vocês, dentro de uma proposta não de historiador. Não sou historiador, eu sou um estudioso, isso o Márcio tem razão, gosto muito de estudar. E dentro dessa minha pesquisa, na vida iluminada, brilhantíssima de Adolfo Bezerra de Menezes, nós, ao olharmos para tudo que já assistimos aqui, de eruditos palestrantes, nós então vamos pensar da vida maravilhosa dele algumas coisas para nos relembrar
quem é esse espírito Bezerra de Menezes. Tudo bem? Então nós vamos conversar. Palestra no Márcio. Quando quiserem faz palestra aqui, mas eu só vim fazer um estudo, viu, Márcio? Tudo bem. Ah, meu Deus. Bom, eu tenho mais um agradecimento para fazer, que é a minha esposa, diretora de imagem, patroa, e ela quem legendou o que vocês vão assistir no final. Foram 3 horas e meia dos dedinhos, e eu lá choramingando, meu Deus, meu Deus. E graças a Deus vocês vão ver uma coisa maravilhosa na voz do Dr. Bezerra de Menezes. Mas é um presente da cereja do bolo no final. Então vamos lá. Olha que legal. Vocês sabiam que esta fotografia está exposta lá no Salão Nobre do Museu da Câmara Municipal do Rio de Janeiro? Vocês conheciam essa foto? Olha, eu gosto de conversar, viu? Mas eu já vi alguns eruditos aqui, que nem a Solange, que já estão fazendo assim, eu sei que ela já viu. E esta aqui do Luciano Canha, olha que legal. E aos 23 anos, vocês conheciam essa foto do Dr. Bezerra? Nem eu. Também não conheci. Quando eu me deparei na internet com esta foto, ela vem lá do Museu Bezerra de Menezes, lá de Jacaretama. Que beleza, né? Lá Fabiano de Cristo e a Capelli recuperaram os escombros onde nasceu o Dr. Bezerra há 193 anos atrás e transformou novamente numa casa bonita que há uns 10 anos atrás o ex-presidente, hoje está aposentado, César Soares de Gente, veio aqui e apresentou aquela obra maravilhosa. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tudo aqui está na internet, viu? Tá, Museu Bezerra de Menezes, e vocês vão direto lá para o Museu Virtual e vão encontrar esta foto. Mas vamos para frente. Olha que legal isso daqui. Vocês já tinham visto a certidão de nascimento do Dr. Bezerra? Não. Eu também não. E eu fui descobrir lá. E aí lá no museu, está vendo o Museu Bezerra de Menezes, e aqui está uma parte do Brasil, lá aquela parte do norte, e este aqui é o coração pulsante do Riacho de Sangue à época, hoje Jacaretama. E aqui está os dizeres, inclusive do vigário Antônio Francisco Reis de Leão Saraiva, que era muito bem quisto, né? Lembrando que o Dr. Bezerra de Menezes foi católico até 1890. Calma, não é 90 não, é 86. Aí ele então fala publicamente para quase 2.000 pessoas, se expondo e dizendo-se espírita. Olha que foto bacana, não é bonita? É essa aqui mesmo. Agora, se no dia do batismo ele recebeu esse nome, ele abdica desse nome depois, quando ele se torna político, e vocês vão, ao aprofundar a vida dele como político, antes de ser espírita, vocês vão ver as razões por que ele fez isso. Agora, o nosso estudo vai simplesmente trazer este tempo entre 1831 e 1900. O que é que o Dr. Bezerra apresenta para nós? Vamos lá. Primeiro, redator, articulista, escritor, político, foi vereador, prefeito, deputado e senador. Vocês sabiam que a capital do Brasil era aqui no Rio de Janeiro, né? Sabiam. Então, ele representou também. Cirurgião, tenente do Exército, empresário, empreendedor e uma coisa espetacular. Depois disso aqui, a gente vai voltar a isso. Primeira esposa, 6 de novembro de 1858, Dona Maria Cândida. Depois ela tem um mal súbito, desencarna, e ele então se casa 1 ano e meio depois com a irmã dela, em segunda núpcias, com quem teve 7 filhos. Eu tenho que correr, senão a gente não fala tudo. E quem quiser se aprofundar, dá uma olhadinha. Estou citando aqui todas as fontes, está vendo? PDF da Federação Espírita Brasileira, e vocês vão encontrar pormenores aprofundados. Muito bem, olha só, médico dos pobres. Eu fiquei realmente impressionado, porque desde o dia que eu escutei falar do Dr. Bezerra até hoje, aos 66 anos, eu achava
que o apelido que deram a ele de médico dos pobres era um elogio. Vocês sabiam que não era um elogio? Era um deboche. Era um deboche que fizeram a ele na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, porque foram dizer que ele vendia a medicina. E aí, para aterrorizar a cabecinha do Dr. Bezerra, por isso da página do Fonte Viva, se tem um exemplo de um espírito, como diz Emmanuel, que enfrentou o medo dos outros, esse foi o Dr. Bezerra. Impressionante. E ele então humildemente agradeceu o apelido e disse: não devo a mim, mas a esses queridos irmãos que me fazem a honra de me tornar-me médico. Olha que beleza, hein? E aqui então, na Federação Espírita Brasileira, após ele se tornar espírita, no dia 18 de agosto de 1686, que é importante que ele reúne quase 2.000 pessoas, porque ele tinha realmente muita voz de lugar para falar, ele tinha voz, muitos o ouviam, e ele então faz um discurso longo, acalorado, que está muito bem retratado no filme, em que o Vereza faz, o ator Vereza interpreta o Dr. Bezerra, e lá ele lê uma carta, um discurso, contando os porquês de ele se tornar espírita. Porque além de erudito, o Dr. Bezerra de Menezes conhecia profundamente o que estava fazendo. Então ele sabia por que estava fazendo aquela conversão. E aqui apenas alguns exemplos do espírito empreendedor, erudito, e o espírito assim, que via muito tempo ao futuro. Vocês sabiam que ele era membro da Sociedade de Geografia de Lisboa. De Lisboa. Por quê? Porque alguém levou os projetos dele para Lisboa. E em Lisboa, ele foi reconhecido como chanceler da cultura. E aí recebeu este título. E ele se correspondia com a Sociedade de Geografia. Depois disso, a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional. Bezerra de Menezes fundou pelo menos duas empresas de trem. Vocês sabiam disso? E ele, inclusive, foi presidente de uma que faliu, ele faliu junto. Que coisa, né? Mas faliu porque sabotaram ele. Vou contar essa fofoca não, viu? Mas ele foi sabotado, lógico. Por quê? Político, mas um político honesto que nunca levou nada para casa os seus proventos. Sociedade Físico-Química. Bezerra de Menezes era um profundo conhecedor de química, de física, tanto que a tese de conclusão de curso que ele teve que chamar monografia, foi sobre câncer. Imagina que visão à frente de Dr. Bezerra de Menezes. Sociedade Propagadora das Belas Artes. Ele incentivava os jovens artistas da pintura. Ele defendia esses jovens que iam trazer esses quadros magníficos que retratavam as mãos dos índios, dos negros, das mães de leite, dos brancos da corte portuguesa. Sabia que Bezerra, ele lutou contra a escravidão? Lutou contra a escravidão. E escreveu um livro, dentro das 40 obras que ele deixou como encarnado e desencarnado, que oferecia um projeto econômico-político para o Brasil sobreviver sem a mão de obra escrava. Leiam este livro. É maravilhoso. Ele foi do Conselho de Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, porque além disso tudo, ele era redator, escritor, corretor e até ajudava na tipografia. Esse era Bezerra de Menezes. E daí, na Sociedade Beneficente Cearense, e também escritor de teses, romances, biografias, artigos, estudos, relatórios. E agora eu quero voltar aqui
Quando ele foi no primeiro mandato dele, ele foi o segundo presidente da Federação Espírita Brasileira, entre 1889 e 1891, ele traduziu obras póstumas diretamente do francês para o português. E diziam que o Dr. Bezerra falava, além do francês, corretamente escrevia e falava o português, o latim. Então tem mais uma coisa aqui muito importante que o Dr. Bezerra de Menezes fez: fundar em 1891 quem? O nosso Regeneração. E o Dr. Bezerra de Menezes fundou o nosso Grupo Espírita Regeneração para conversar com gente muito boa. Foi assim? Não. Para conversar com quem? Com todos aqueles que perseguiam e obsidiavam os espíritas. Porque Bezerra de Menezes foi trazido ao movimento espírita para acalmar dissensões, lutar para conseguir unir, vencer o medo dos outros, mostrando que Jesus sempre foi o caminho. Olha que interessante. Aqui na historiografia muito resumida que estamos fazendo, nós vamos agora trazer o momento certo em que Ismael convoca e já dá voz, antes de Bezerra de Menezes reencarnar, do que ele faria, do que ele viria representar para o movimento espírita brasileiro. Olha que interessante. É abre aspas, porque é o Ismael, hein? Ele é o nosso chefe do nosso país. É aquele espírito ligado ao Cristo que nos representa a todos, que nos conhece pessoalmente, um a um. Olha, vencerás as lutas terrestres com o único objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo as nossas energias para o alvo sagrado dos nossos esforços. Que esforços eram esses? Arregimentarás todos os elementos, que coisa, hein? A fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais, dentro dos elevados propósitos do quê? Da reforma. Então a gente entende porque o Dr. Bezerra de Menezes criou Espírita Regeneração. Percebe como o Dr. Bezerra já olhava à frente? Eu espero que ele tenha visto o dia de hoje. Quer dizer, esse homem vai ter um homem das cavernas. E eu vou ajudar esse homem das cavernas. Vou tirá-lo de lá. Espero que ele tenha visto isso. Com a plena observância do código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, a força de perseverança. Não é aquilo que o Dr. Bezerra viveu a vida toda? Perseverar e ter humildade? E agora eu vou contar uma fofoca boa para vocês. Essa é a fofoca. Vocês sabiam que o Dr. Bezerra de Menezes, para fundar o nosso grupo de regeneração, que ele fez 5 reuniões na FEB e ninguém o apoiou? Eu também não sabia. Na quinta vez, sabe o que ele fez? Ele visitou um a um nas casas deles. O jantar, almoçava, dizendo: preciso de um grupo de médiums e quero a anuência e a ajuda de vocês para conversar com os nossos inimigos e perseguidores espirituais. Quando o Dr. Bezerra de Menezes fundou o nosso Regeneração, ele estava repleto de apoio espiritual, porque a sala estava completamente vazia. Dr. Bezerra de Menezes. Aliás, desculpe eu falar isso, mas infelizmente ele só foi ter a veneração que tem depois que morreu. Muito normal, obrigado, Denise. Claro. Depois que morre, todo mundo vira o quê? O santo, ou a voz de Deus, né? Pois é.
quis isso. Ele só quis viver segundo aquilo que Ismael lhe pediu: perseverança e humildade. Porque Jesus tem um código de conduta. E qual é o código de conduta do Cristo? Amar a Deus. Gostei. Esse menino é de tirar. Você viu que ele falou isso atrás? E ao próximo. Mas como ele é fã de Joana de Ângeles mais do que eu, ele aprendeu no Homem Integral que Joana diz assim: como eu posso amar o próximo se não amar a mim mesmo? Garoto bom, hein? Tudo de ouro. Se a luta vai ser grande, imagina, Ismael já sabia que o negócio ia ser o quê? Difícil. Considera que não será menor. Podem ler, não proibido de falar não. Gostei do Denise, o pessoal não tomou café. Eu acho, né? Bom, se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação, que é o caminho, na verdade, e a vida. Por isso, eu quero dizer aos companheiros queridos que ao assumir a presidência desta casa e toda a equipe, não terão sossego. Não terão. Porque nenhuma obra de Bezerra que leve o nome dele não será feita senão com muito sacrifício, com muito trabalho, mas no colo de uma Bezerra. No colo dele. Porque ele é assim. Conta-se, inclusive, uma coisa muito legal. Que quando o Chico começava a psicografar, entravam sempre 3 eruditos espíritos. E o Emmanuel era o que chegava primeiro. Quando o Emmanuel acabava de escrever e outros tantos acabavam de psicografar, ele chegava no Dr. Bezerra. Sabe por quê? Porque como aqui na Terra, até Dr. Bezerra chegar no médium, todos se levantavam para beijá-la de mãos, para pedir alguma coisa, para lembrar, para pedir, para implorar, para ganhar um abraço. Já pensou no abraço do Dr. Bezerra? Meu Deus, isso é uma coisa boa, né? Tenho certeza que sim, porque a maioria de nós, ele abraça. Pena que a gente não lembra, nem está desdobrado aqui nesta casa. Aí ele vem e nos abraça, não é? E eu me lembro bem que no caso do Chico, que aconteceu de um determinado policial militar, ao escutar a palestra de alguém, e depois, aquilo que o Chico lia de uma carta de uma mãe, ele, no outro dia, procurou o Chico. Chico, quero te agradecer. Mas por que, meu irmão? Porque, sabe, Chico, quando eu saí daqui, eu estava tão feliz, mas eu fui render um assalto e puxei da arma. E quando eu puxei da arma, eu senti uma mão. E era a tua mão, Chico, dizendo: não faça isso, eu vou te ajudar. Quando acabou tudo, eu olhei para te procurar para dar um abraço, porque tudo se resolveu, eu não precisei sacar a arma, e você não estava. Meu filho, não era eu não, era Dr. Bezerra, você não viu a barba dele não? Isso não aconteceu, era um fato. Olha o espírito que era o Dr. Bezerra. E aqui, é claro, dentro da nossa historiografia, não é? O primeiro contato, 1875, e as palavras do Dr. Bezerra de Menezes: eu morava na Tijuca. Eita, vamos ver, né? A 1 hora de bonde. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Mas tudo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz, de nascença. Interessante, né? Porque o que pede Ismael a ele? Para que ele construa a solidez da convicção
do intercâmbio espiritual com Jesus, trazendo aquilo que Jesus queria, a voz dos prepostos dele, falando para o povo que é dele. Por isso que o Chico dizia: Espiritismo é Jesus de novo no braço do povo. O Chico é realmente um erudito, né? Pois é, eu também, viu? Estou muito fã dele, viu? Então, no lindo caso do Dr. Bezerra de Menezes, eu tive que trazer esse caso, porque nessa de não ter tempo, eu pensei, eu tenho que trazer um lindo caso, que eu dei logo dois em vez de um. E olha que interessante. Doutor Bezerra, estou sem emprego, sem alimento. É claro que a gente fez uma pinçada de todo esse texto que é maravilhoso, que vocês devem ler. Sem alimento, com a mulher e 2 filhos doentes e famintos. Meu filho, você tem fé em Nossa Senhora? A mãe do Divino Mestre, a nossa mãe querida? Isso foi na escadaria da Federação Espírita Brasileira, que não é esse prédio bonito, não. Era um prédio que ficava na Rua da Lama. Porque foi para lá que deixaram a febre existir. Tenho, doutor Bezerra, muita fé em Mãe Maria, pois em seu santíssimo nome receba este abraço. Por quê? Vocês vão ver por quê. Vá, meu filho, na paz de Jesus e sob a proteção do anjo da humanidade. E em seu lar, faça o mesmo. Abraçamos, confie no amor da Rainha do Céu. Seu caso há de ser resolvido. Bezerra, o destaque é meu, mas o texto é do livro. Bezerra nada possuía. O próprio anel de grau já havia doado. Quando ele botou a mão na mão dele para dar o anel de grau, ele já tinha dado. Arrependia-se por lhe haver dado, senão um abraço. Uma outra fofoca. Sabe o que a segunda esposa fazia? Com a moça que tomava conta dos pacientes que chegavam lá, dizia: não dê o dinheiro do bonde na mão de Bezerra. Mas por quê? Porque se você der, ele vai dar para os outros. Você só dá o dinheiro do bonde na mão dele quando ele estiver vindo pegar o bonde. Sim, senhor. E ele dava um jeito de, entre o local onde ele fazia a prescrição das receitas e o bonde dar para alguém. Ainda fazia isso. Mas nesse dia, que ele viu os espíritos, ele se esqueceu de dar e estava com o dinheiro do bonde. Isso é um fato. Então, nada possuía. O próprio anel de grau já havia dado. E ficou conduído com aquilo. E foi no bonde pensando exatamente isso. Eu não tinha mais nada para dar. Uma semana passou-se. Imagina quanto a série, quantos pedidos a doutor Bezerra. Será que ele ia lembrar daquilo uma semana depois? Não. Você lembraria? Não. Eu não me lembraria. Venho agradecer-te, doutor Bezerra, o abraço milagroso que me deu na semana passada. Daqui saí melhor. Em casa abracei minha mulher e meus filhos. Oramos todos a Mãe do Céu. Orem para Maria, viu? O negócio quando a gente conversa com a mãe, filho obedece, né? Então estou dando uma dica para você. A água parece que continha alimento. No dia seguinte estávamos sem febre e como que alimentados. Veio-me uma inspiração, guiando-me a uma porta, e ele passava nesse lugar pedindo emprego todo dia. Nesse dia, a porta se abriu, ouviram o meu problema, condoeram-se de mim e me deram um emprego, no qual estou até hoje. Lembram quando Jesus estava no meio do povo e ele pergunta claramente: quem me tocou? Quem está assistindo o Chosen aqui, continue assistindo. Quem não tiver, fale. Pois é. E aí ele insiste, viu, menino? Ele insiste. Quem me tocou?
Ninguém responde. Quando ele pergunta pela terceira vez, formou-se aquele círculo. Ele ficou sozinho no meio, mas antes disso, ainda escutou uma bronca de Pedro. Senhor, chega aqui, Senhor. Como é que eu vou saber quem te tocou? Como, Senhor? E Jesus ficou muito chateado, nem de longe. Aproveitou o ensejo para dizer assim: sei do que sei, e em verdade vos digo que de mim saiu. Exatamente. Não, você está ouvindo. As duas, viu? Do lado da Solange estão com bem iluminadas aí. Aí foi isso que aconteceu. E o que ele disse? Mulher, a tua fé te curou. Veja só, Jesus não quis, nem pensou, nem sabia que iria tocar as vestes. Mas a fé daquela mulher era tanta que ela se curou. E tem um detalhe, ela tinha um câncer que fedia tanto que ninguém queria estar perto dela. E a verdade é que ela veio se arrastando e tocou nas vestes dele. Precisamos tocar nas vestes do Cristo. A minha felicidade foi, olha que interessante. Agora precisamos dar um salto no tempo. Ele já está desencarnado. E o Divaldo conta numa palestra, eu era garotinho, viu? Tinha cabelo, barba. Assisti essa palestra aqui no Rio de Janeiro. Mas eu fui atrás do livro. E ele Divaldo perguntou para o doutor Bezerra: doutor Bezerra, qual foi a sua maior alegria quando o senhor despertou no plano espiritual? Fala a verdade. Quem não gostaria de ter perguntado isso a Bezerra? É ou não é? A gente não gostaria de perguntar isso ao doutor Bezerra? Doutor Bezerra, qual foi a maior alegria que o senhor teve quando abriu os olhos no plano espiritual? Olha que coisa. A minha maior alegria foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leito em que eu dormia e tocando me falou suavemente. E agora uma pausa do suspense. Sabe por quê? Porque em janeiro de 1900, o que aconteceu com Bezerra? Pode falar. Nós estamos aqui conversando. Ele teve uma congestão no coração, no cérebro, e ficou totalmente paralisado, só mexia os olhos, de janeiro até o dia 11 de abril. O último testemunho de Bezerra foi de humildade total. Porque as pessoas que negaram a ele tudo que negaram, em especial os espíritas da época, iam visitá-lo e sabiam que a família estava passando necessidade, não tinham o que comer nem pagar as contas. Sabe o que faziam? Pegavam o envelope e colocavam o dinheiro debaixo do travesseiro dele. E no outro dia, o camareiro, a pessoa que vinha no pago, pegava o dinheiro, pagava as contas, comprava comida. Sabiam disso? Muito bem. Por quê? Porque Bezerra de Menezes ficou paralisado. E ao desencarnar, não se tornou santo. Ele era a própria expressão da santidade. Mesmo assim, ao deixar o corpo, ainda trazia aquela sequela psíquica, mental. Porque nada se improvisa no plano espiritual. Para que nós tenhamos a consciência de que o preço que pagamos na terra é o preço da libertação, sim. E aí Celina chega para ele e diz isto para ele: em nome de Maria, Bezerra, desperta e tira-o daquele engesso que ele estava, engessado, psiquicamente, mentalmente, o tira daquele gesso que ele estava. E olha o que acontece depois disso. Celina vem ver Bezerra.
ajudando-me a erguer-me do leito, amparou-me até uma sacada, e eu vi uma multidão que me acenava com ternura e lágrima nos olhos. Quem são, Celina? Quem são essas pessoas que estão acenando para mim, com lágrimas, gritando housanas, dizendo: bendito sejas, Bezerra, obrigado, médico dos pobres? Ele não reconheceu. Eu não conheço ninguém, Celina. Quem são eles? São aqueles a quem você, sem nunca perguntar-lhes. Então, meus irmãos, não perguntemos o nome da dor, do desafio de estarmos aqui na casa dele, na nossa casa, no nosso trabalho, no bonde, no metrô, no ônibus, no telefone que toca e que nos surpreende, porque nós estamos carimbados. Quem passa nesta casa vai ter que dar o testemunho. E eu diria que isto é uma bênção. Estamos estudando isso no Evangelho segundo o Espiritismo. E terça-feira que vem estaremos aqui, tocando neste assunto. Os espíritos atormentados que chegaram em sessões mediúnicas, ele os amava, ele transmitia amor. E existe um caso tão belo de convencimento a um bispo católico que era tenaz em perseguir os espíritas, porque Bezerra sabia que aquilo era obsessão de encontrar irmãos queridos, tanto rancor. E ao chamar aquele espírito, depois de muito tempo conversando, o espírito disse o seguinte para o doutor Bezerra: não aguento mais a tua argumentação, não quero saber de tudo que falas, porque isto prometia em vida sobre a Bíblia, e não me interessa por religião. No entanto, não consigo mais resistir às tuas vibrações de amor. Não consigo mais resistir às tuas vibrações de amor. Não quero mais ouvir um argumento teu, mas me credo ao teu amor. Para mim chega. E abandonou a obsessão. Então são os espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a tua palavra caiu sobre eles como um bálsamo em chaga viva. Os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você é o nosso caso, minha gente. Nós estamos guiados por Dr. Bezerra. Não devemos temer nada, como diz a página, nem de espírito encarnado, desencarnado, goteira, sabe? Ou então aquele telefonema que nos impede a vir à casa espírita, ou muito frio, ou muito calor. Já viram? Hoje está muito frio. Para que eu vou no Regeneração? Não, hoje está um calor, eu vou ficar naquela cadeira. Como que eu vou ficar? E a gente arranja uma desculpa. Hoje tem Paralimpíada. Hoje um moço que não tem os braços ganhou a primeira medalha de ouro na natação. Sabiam disso? Pois é, foi hoje. Sem os braços, ele nadou na piscina sem braços e ganhou a medalha de ouro. Eles vêm te saudar no pórtico da eternidade. Aí o doutor Bezerra chorou. Não é? Homem chora, viu? E como chora? Eu tiro por um. Que na hora que eu estou apertado, eu pego aquela barbinha ali, ó, essa barbinha aqui, e falo: doutor Bezerra, me socorre, pelo amor de Deus. E depois, um lindo caso maravilhoso que eu amo lembrar, que aconteceu com o Chico. Divaldo conta que Chico tinha o hábito de visitar famílias necessitadas. E as que ficavam embaixo de uma velha ponte, numa estrada abandonada em Pedro Leopoldo, ele amava profundamente,
Porque aquele povinho que estava ali reencarnado embaixo da ponte eram os cúmplices dele na corte, quando ele foi uma princesa, o Chico, na noite de São Bartolomeu. E a Rainha Santa, aquela mesma Rainha Santa, que quando o marido volta e pergunta se ela estava tirando dinheiro da corte, e ela disse: não, meu senhor, não, eu estou dando pães. Mas não pode dar os pães, então eu estou dando rosas. Mas rosas? Oh, minha senhora, é janeiro. E ela, quando tira então desdobre da sua roupa os pães. Mas não são pães, são rosas. Rosas, minha senhora, rosas. E quando ela estende, são as rosas mais belas. E ele, envergonhado, volta para a caçada e deixa ela a sós. Essa Rainha Santa foi que pediu ao Chico: vai lá agora e leva o que tiveres. Mas eu não tenho nada, então leva água. Porque são os nossos parentes reencarnados. São aqueles que mandaram matar na noite de São Bartolomeu, que assinaram as sentenças de morte. Vai lá, Chico. Ele foi. Mas nesse dia, Doutor Bezerra lhe aparece, sabe por quê? Porque sempre o Chico levava alguma coisa, levava pão, sobra, alguma coisa, roupa, o que ele tivesse. Neste dia, que era um dia especial, era véspera ou antivéspera de Natal, o Chico não tinha absolutamente nada para levar para lá. E em prantos, ele roga a Bezerra de Menezes que o ajude. Ele disse: não te preocupes, pegue as garrafas que você tiver, fluidifique e leve. E ele levou. Claro que nós estamos encurtando a história, que ela é muito longa, não? Mas é belíssima. Por favor, venham isso. E alguém gritou: lá vem o Chico. E o Chico deu. Porque ele só tinha água. Imagina, aquele povo precisando de tudo: de remédio, de comida, de agasalho, de calçado e principalmente de amor. Porque eram aquelas pessoas rejeitadas. Imagina morar debaixo da ponte em Beraba. Já pensou? Eu não penso, nem consigo imaginar. Meus irmãos, hoje nós não temos nada. E na rua, que não tinha nada para trazer, as pessoas ofendidas. Interessante, né? A gente se ofende com tudo. Se o socorro chega, tem que chegar do jeito que eu pedi a Deus, né? Eu quero acertar na Mega Sena sozinho. Sozinho. Porque eu vou comprar um monte de coisa, faz logo uma barbeira do Doutor Bezerra. O Doutor Bezerra já sabe. Se eu acertar na Mega Sena sozinho, nessa virada de ano, 300 milhões, eu dou pelo menos 50 milhões lá no Regeneração. Não é assim que a gente faz? Eu já fiz isso várias vezes. Inclusive a minha esposa está aqui testemunho para dizer: se eu jogar na Mega Sena, eu vou, vai que eu acerte. Eu vou fazer uma reforma, vou chegar para o Walter e agora para a nova diretoria, vou fazer acontecer. Não acerto nenhuma dezena, é incrível. Cara, é incrível, mas eu acredito, nenhuma dezenazinha. E aí as pessoas ofendidas começaram a gritar: e aí, Chico, estamos com fome, você não vai fazer nada, você não trouxe nada. E o pobre do Chico então começou o quê? Começou a chorar mesmo. Uma das assistidas ainda disse assim: alto lá, era ele, esse é o Chico, está sempre conosco, ele sempre traz alguma coisa. Vamos cantar, vamos agradecer a Deus. Deve ter sido a própria rainha, né, que foi lá, intuiu aquela criatura falar isso. Nesse momento apareceu um caminhão, mas carregado de coisa, que o bichinho chega a rangia. Mas com uma carga de tudo que você possa imaginar. Tinha roupa, tinha brinquedo, tinha comida, tinha esperança, tinha alegria, tinha principalmente vontade de dar, de doar. Mas sabe por quê?
Alguém perguntou para o Chico, quem foi que mandou isso para você? Ele lembrou do Dr. Bezerra e perguntou: Dr. Bezerra, quem foi que mandou esse caminhão? E alguém pergunta assim para o Chico: Chico, você se lembra de fulano de tal? O Chico lembrou que o filho daquele casal havia falecido e estava em desespero no plano espiritual e atormentava os pais. Com desespero dele, sem querer, ele obsidiava os próprios pais. Isso é para a gente pensar, viu? Quando o filho desencarna que quer levar para casa o cadáver, leva não. Entrega na mão do mentor, deixa lá. Não queira salvar algo que a gente não pôde durante a vida, ou que não quis ser salvo, entrega na mão de Deus, que aquele espírito, antes de ser nosso filho, nosso neto, já era filho de Deus, é ou não é? Muito bem. Olha o que aconteceu. O jovem foi trazido por quem? Por Dr. Bezerra de Menezes, que o envolve na aura dele, transmite aquele espírito, equilibra o espírito, o mantém totalmente bem para escrever para os pais. Estou trazendo este caminhão de alimentos a mando do doutor fulano de tal. Aí o Chico começa a chorar agora de alegria, de gratidão. E olha que interessante, eu tive um problema na estrada e atrasei. Quando cheguei, o centro já estava fechado. Apareceu um senhor com barbas brancas. Imagina quem era. Só podia ser, né? Pois é. Perguntei pelo Chico e ele disse que estava aqui debaixo de uma ponte caída. Eu pegasse essa rua, dobrasse ali, ia sair na boca da ponte. E foi isso que o motorista fez. Este homem insistiu para que eu dissesse ao Senhor quem foi que me orientou. E o Chico perguntou: quem foi, meu filho? Foi o Dr. Bezerra de Menezes. E aqui esta mulher que eu admiro profundamente. Vocês sabiam que o Chico a apelidou de a Madame do Evangelho, Ivone Pereira. Quem aqui já ouviu falar desta mulher maravilhosa? Pois é. Ivone Pereira teve a grande coragem de esperar 20 anos para publicar um livro que nós deveríamos ler. Mas como a gente tem muito medo de espírito, e tem um monte de gente aqui que tem medo de espírito, não tem? Eu tenho. Se apagar essa luz, se faltar luz aqui, e vocês ouvirem assim: meus filhos, não sai correndo? Agora eu vou contar um fato. Há uns 30 anos atrás, quando era dirigente de mocidade, acho que você já ouviu essa história, não é? Lá em Niterói, no Grupo Espírita Servidor de Jesus, terminamos a mocidade, saímos todos. Quando estávamos fechando a última porta lá de fora, alguém lembrou: cadê o menino? Que menino? Fulano de tal. Ele foi guardar o material da evangelização, que acontecia ao mesmo tempo da mocidade, né? Quando terminava, o pessoal descia e ia para a mocidade. Tá bom, vamos lá, buscar o menino. Coitado. Quando a gente abre a última porta de chegar o garoto, ele estava lá: socorro, socorro, vocês me esqueceram, bando disso, bando daquilo. Ele tinha acabado de evangelizar. Aí, nós abrimos a porta. Depois que ele se acalmou e tomou 1 litro de água, que ele suava mais do que eu, né? O suco é uma beleza. Ele estava mais um pinto molhado. Sabe o que é um pinto molhado? E depois que ele se acalmou, sei lá, meia hora depois, eu virei para ele assim, sentei do lado dele e falei: mas fulano, por que você gritava tanto? Tio, imagina se eu visse um espírito. Viu como a gente gosta de ver espírito defunto? Imagina se faltar luz hoje, de madrugada, e você quiser fazer aquilo, se quiser um bolinho d'água e escutar assim: não, sou eu. O que ele vai fazer? Hein? Pois é. Disse o Raul Teixeira que quando viu o espírito pela primeira vez,
Ele deu um grito, saiu correndo por dentro de casa. Mas não teve jeito. O Espírito veio atrás dele e perguntou: meu filho, é para tanto? Eu que não quero falar perto dele. Não quero ver espírito nenhum, pelo amor de Deus. Já basta os que eu percebo. Então, Ivone dizia que nas crises, em especial, quando ela se sentia mais só, e sentia uma culpa terrível pelo suicídio que houvera praticado em vidas passadas, Dr. Bezerra aparecia a ela e dizia: minha filha, tenha paciência, isto vai passar. E ela disse então: foi Dr. Bezerra que acabou de me criar, e ele é quem manda na minha vida, quem me dirige é o Dr. Bezerra. Esse fato está narrado em Recordações da Mediunidade, na autobiografia desta mulher limpa, orientada por Dr. Bezerra de Menezes desde 1912. E ela fala de Inácio de Tecu, Bezerra e outros, que a orientava no receituário homeopático. E este aqui também, né? Porque ele era um católico fervoroso, Eurípides Barçanufo. E lá em Sacramento, depois que ele se tornou espírita, todo mundo só batizava os filhos e os netos de Eurípides ou de Euripidina. Até que o prefeito e o vereador local proibiram de registrar nomes de Eurípides e Euripidina. Isto é um fato. Então Vicente de Paulo chegou para ele e disse assim: olha, você tem que agora, já que você é um estudioso, e ele era realmente, ele tinha uma farmácia que vendia remédios, punções, ungüentos. Ele já era, antes mesmo de se tornar espírita, profundo conhecedor de química. Então ele preparava aqueles remédios para socorrer, para amparar, para curar uma gripe, uma espinhela caída. Minha mãe gosta desse negócio de espinhela caída. Então um chazinho estou melhor, graças a Deus, 93. Aí Vicente de Paulo chega para ele e falou assim: meu filho, você vai ter que prescrever homeopatia. E adivinha quem foi ensinar para Eurípides Barçanufo os segredos da homeopatia? Pode falar. Quem? Gostei do negócio da Denise. Não estou ouvindo vocês não. Quem? Dr. Bezerra de Menezes. Olha que interessante. E ainda disse: tudo está planejado. Na verdade, é Jesus que nos dirige. E ele que está mandando Bezerra. Se está mandando Bezerra, faz um favor, prescreve. E agora, uma coisa lindíssima, que em 1950, o Divaldo registrou isso numa palestra, se tornou também em livros, os biógrafos de Divaldo contam. Divaldo viu isso desdobrado. Com plena consciência, foi levado a um grande edifício, com enormes colunas no estilo greco-romano. Dr. Bezerra entrou cercado de amigos. Leon Denis falou em nome dos espíritos espíritas internacionais. Manuel Vieira de Carvalho falou em nome da comunidade espírita brasileira. E Eurípides Barçanufo, em nome do que estudavam. Pode falar, não fica com vergonha não. Estudavam. Celina, mensageira de Maria Santíssima, então falou: aquele povo todo erudito, ela se materializa. Imagina a luz desse Espírito calando a todos, silenciando a todos, porque tinha um coral de muitas vozes de crianças cantando hosanas a Maria. Aí vem Celina e se materializa. Doutor Bezerra, pelos seus serviços foi-te concedido que poderás escolher qualquer planeta do sistema solar e até sair dele. Olha, se esse convite fosse para mim, o que vocês acham que eu ia responder? Me dá meu passaporte. Imagina esse povinho que crucificou Jesus. Eu quero ficar aqui. Eu que ajudei a crucificar, eu quero ficar nisso. Estou me indo
fui, é o que eu diria. Foi isso que o Dom Bezerra fez? Foi? Não escutei. Não. Muito bem. Eu não mereço. Olha o que Bezerra falou para Celina. Não é? Todo mundo diria assim, não, dar uma carteirada, aproveitar a Celina, mostrar que eu sou bonzinho na frente desse povo todo. Imagina, os eruditos no plano espiritual. Eu sou bonzinho. Não quero, não. Mas, doutor Bezerra, eu não mereço. Que eu, se fosse eu diria assim, olha, dona Celina, eu vou ficar porque eu quero ajudar. Principalmente lá no Regeneração. Eu vou ficar por lá para ajudar, ganhando auxílio. Se algum crédito tem, suplico a Maria Santíssima a continuar nas terras verde e amarelas do Brasil. Desejaria ali ficar enquanto houver uma pessoa chorando, um gemido dos meus irmãos brasileiros. Celina retorna, as vozes infantis erguem-se novamente, e de repente, no céu coruscante de estrelas, uma mão empunhando uma pluma antiga escreve: doutor Bezerra, o teu requerimento dirigido à senhora, graças a Deus. O que nós faríamos sem ele? Ficarás nas terras verde e amarelas do Brasil, nas sombras do planeta, atendendo a dor até o ano 2000, quando terás brindado 100 anos de isso mesmo. Só que o Divaldo veio para a palestra durante a pandemia e eu escutei todas. Ele perguntou: e aí, doutor Bezerra, já estamos em 2020, o senhor por aqui? Eu disse: meu filho, sabe o que eu argumentei a Celina dessa vez? O Divaldo, ele diz que só tem zoinho pequeno, né? Mas ele enxergando longe. Sabe o que o Divaldo fez? Durante os 40 ou 45 anos que pregou na Europa, na África, nos Estados Unidos, sabe o que o Divaldo fez? Ele mandou fundar um grupo espírita em nome de quem? O doutor Bezerra virou para ele, sabe? Sabe por quê, Divaldo? Porque esse povo todo que saiu do Brasil para falar em meu nome, colocaram meu nome e agora eu não posso sair porque não quero. E quero estar ao seu lado e ao lado de todos os quais você, em meu nome, fundou uma casa para acolher num abraço em meu nome. Não vou de volta. E aí, doutor Bezerra, o que Celina disse? Olha, ele volta com a tua fofoca. O que ela falou? Meu filho. Ela escreveu como naquele dia em letras douradas no céu: ficas enquanto quiseres. Maria, graças a Deus. Graças a Deus. Para você ver quem é Bezerra de Menezes, da mesma forma que Emmanuel fala pelas mãos abençoadas de Chico Xavier no livro A Caminho da Luz. Quem não conhece, por favor, dê uma olhadinha nesse livro, quando ele fala sobre o homem dele, está pensando o quê? Viu? Jorge André dos Santos, alguns já ouviram falar dele. Certa vez me disse o Instituto de Cultura Espírita que se eu ganhasse $1 toda vez que a humanidade falasse Neandertal, eu ia ficar rico, milionário, ia doar tudo para a casa espírita. Bom, Jorge André, eu ia ficar rico, milionário. Você ia doar tudo? Não ia doar tudo, não. Mas como ninguém nunca me pagou $1 para falar meu nome, então não valeu de nada, absolutamente nada. Mas a verdade é que Emmanuel fala o nome de Neandertal. E ele conta que houve uma mutação fenomenal quando os espíritos oriundos de Centauro. Foi Centauro? Não. Foi de onde? De onde? Exatamente. A menina aí estudou, hein? Na constelação de Cabra Costeiro. Vem para o planeta Terra porque eram muito bonzinhos. Gostei muito. Mas tão bonzinho, que eles tiveram que reencarnar
para fazer o primeiro homem de Neandertal híbrido, misturado com os gametas do Homo sapiens, para gerar a raça física que somos hoje. E sabe por que ninguém encontra o elo perdido, segundo Emmanuel no Caminho da Luz? Porque aquele momento de transmutação, para que a coluna ficasse completamente erecta e os olhos aprofundados na poesia do poente da noite, ou no amanhecer do dia, teria que ser trazido por eles os capelinos, que em punição ao mundo que eles explodiram, iriam reencarnar num corpo primitivo para fazer a mudança arquetípica, psíquica, física, mutação genética, para que depois os híbridos se tornassem os homo sapiens que somos hoje. Graças a eles, nós temos os corpos que temos. No entanto, Jesus chama aos discípulos dele, contado pelo próprio Bezerra, e Ismael chama quem? Chama quem? Bezerra de Menezes, e delega a ele receber agora da estrela de Alcione espíritos que, por amor ao amor do Cristo, se colocaram como voluntários para fazer a nova mutação genética dos híbridos que estão reencarnando desde 1950, que são os espíritos vindos de onde? De Alcione. E adivinha quem foi que recebeu esses espíritos para as terras que falam português? Bezerra de Menezes, nosso embaixador. E olha o que ele diz. O autor, que é Manuel Filomeno de Miranda, nesta obra Amanhecer de uma Nova Era, relata que a comissão presidida por Bezerra de Menezes apresentam aos cientistas de Alcione, aos espíritos eruditos, nobres, espíritos quase no limiar da perfeição, que por amor a Jesus, como que eles conhecem Jesus? Foi a primeira coisa que eu me perguntei, porque eu estava realmente chorando quando eu li isso, porque Jesus nos permite até isto, êxodo dos bons para cá, como êxodo daqueles que não querem ser bons para lá. Doutor Bezerra então junta esse povo todo, espíritos como Basanufo, Pititinga, Jesus Gonçalves e outros tantos geneticistas e cientistas do plano espiritual, para chegarem a um acordo psicológico, a uma estrutura perispiritual capaz dos espíritos de Alcione poderem transmutar, modificar geneticamente aqueles gametas, aqueles corpos, para termos os espíritos de Alcione reencarnados no planeta, não só no Brasil, no planeta, consolidando a era de regeneração. Espíritos evoluídos procedentes de outras dimensões estão reencarnando na Terra, atendendo ao apelo de Jesus, a fim de contribuir com a humanidade terrestre. Porque nada se improvisa. O Cristo foi até o planeta, conversou com o governador daquele planeta, levou com ele os arquitetos divinos que plasmaram o nosso planeta. E chegou a hora de vocês irem para lá. Vocês vão? Vamos. Bastou perguntar quem se voluntaria. Milhares deles, por amor ao amor de Jesus. E aqui, neste livro, Transição Planetária e depois Amanhecer de uma Nova Era, Manuel Filomeno de Miranda conta tudo. Vocês precisam dar uma olhadinha neste livro. E olha a palavra de Bezerra neste livro. Num dos capítulos, na página 108, eles, os espíritos de Alcione, submetem-se a experimentos especiais para que a adaptação ao novo corpo que deverão modelar seja menos venosa. Já pensou no espírito quase perfeito, evoluído,
reencarnar aqui na Terra, torcer pelo Flamengo. Podia torcer pelo Botafogo. E se quisesse se evoluir mais rápido, pelo Vasco. Aí chega direto, porque já tem o Vasco de Gama, aí vai direto pela cruz para o céu. Ó, não é? Então, trata-se de uma comunidade reservada à preparação dos nossos irmãos de Alcione, que se candidatam à reencarnação na Terra, denominado, e agora um detalhe especialíssimo, eles quiseram fazer as bases em cima das praias mais bonitas do Brasil. Então ali eles criaram uma comunidade no plano espiritual, que foi se materializando nas areias da praia, denominada de Santuário da Esperança. Delas têm partido os construtores da nova era, enquanto os demais missionários que retornaram do passado, então estão reencarnando aqueles espíritos, que é o tempo de Sócrates, de Hipócrates, estão voltando ao tempo de tantos gênios da humanidade, estão reencarnando, entre eles Emmanuel, que já reencarnou há mais de 20 anos, para ajudar a promover a evolução da nossa humanidade rumo ao mundo de regeneração. E é o título de um livro escrito por Manuel Filomeno de Miranda. Enquanto os demais missionários que retornam do passado virão diretamente deixando os seus redutos de iluminação, onde ora se encontram, para o mergulho no mundo celular. Opa. É natural que o Senhor Jesus haja providenciado o retorno dos seus mensageiros, que assinalaram suas épocas com as características do amor e sabedoria. Torna-se necessário e indispensável a presença de missionários de outra dimensão, que ao lado desses conseguirão vencer as urdiduras e programações dos desastres morais, modificando a estrutura moral do globo, que irá ascendendo para o mundo de regeneração. E agora, em 2010, Bezerra de Menezes, quem tiver olhos de ver, vai ver modificar o rosto de Divaldo. E presta atenção num detalhe. O Divaldo para de piscar. Não é possível a gente parar de piscar, porque lubrifica o nosso globo ocular. Não é, doutora? É impossível. Tem uma médica aqui, outra ali, professor, hein? Como fica filho, roda a régua, um buco aqui, ó. Por isso que eu estou com pouco cabelo. Mas tudo bem. E aí, a Débora nos fez o carinho e a caridade de colocar a legenda do discurso do Dr. Bezerra, através do Divaldo. Presta atenção à mudança de característica psíquica do médium para o Dr. Bezerra de Menezes. Quem fechar os olhinhos vai ver o Dr. Bezerra de Menezes. Presta atenção. Estamos agora em um novo período. Estes dias assinaram uma data muito especial, a data da mudança do mundo de provas de expiação para o mundo de regeneração. A grande noite que se abatia sobre a terra, lentamente sem lugar, ao amanhecer de bênção, retroceder não mais é possível. Firmaste, filhas e filhos da alma, um compromisso com Jesus, antes de mergulhar na luminária carnal,
de servir com abnegação e devotamento. Prometeste que me serias fiel, mesmo que vos fosse exigido o sacrifício, alargando-se os horizontes deste amanhecer que viaja para a plenitude do dia. Exultemos juntos os espíritos dedicados e vós outros que transitais pelo mundo de sombras, mas além do júbilo que a todos nos domina, tenhamos em mente as graves responsabilidades que nos exortam à existência do corpo ou fora dele. Deveríamos rever os dias inovidáveis da época do martirológio. Seremos convidados não somente ao aplauso, ao entusiasmo, ao júbilo, mas também ao testemunho. O testemunho silencioso das paisagens internas da alma. O testemunho por amor àqueles que não nos amam. O testemunho de abnegação no sentido de ajudar aqueles que não se complacem em gerar dificuldades, tentando inutilmente obstaculizar a marcha do progresso. Iniciada a grande transição, chegaríamos ao clímax, e na razão direta em que o planeta experimenta as suas mudanças físicas, geológicas, as mudanças morais são inadiáveis. Que sejamos nós aqueles espíritos espíritas que demonstremos a grandeza do amor de Jesus em nossas vidas. Que outros reclamem, que outros se queixem, que outros debatem, que nós outros guardemos nos esforços da alma o compromisso de amar sempre, trazendo Jesus de volta com toda a pujança daqueles dias que vão longe e que estão muito perto. Jesus, filhas e filhos queridos, esperamos que seja o nosso escudo, o amor, as nossas ferramentas, o amor, e a nossa vida, o hino de amor, são os votos que formamos os espíritos espíritas aqui presentes e que nos sugeriram representados diante de nós. Com muito carinho, o servidor, o mínimo e maternal que sempre deseja. Muita paz, filhas e filhos do coração. Bezerra de Menezes, terceiro Congresso Espírita Brasileiro, Distrito Federal, 2010. Jesus permanece o mesmo, o amigo de sempre,
de braços abertos, aguardando por nós. Bezerra. Muito obrigado, muita paz. Vamos aproveitar, né, esse momento que nós estamos emocionados e vamos pedir só mais um pouquinho nosso amigo Neandertal fazer a nossa prece final. Por favor. Vamos orar. Senhor Jesus, diante do exemplo de humildade, de persistência, de insistência, de bondade, de compaixão, de paciência, de abnegação, de caridade e de amor, do nosso venerando doutor Bezerra, tem piedade de nós. Ilumina-nos, Senhor. Tem misericórdia. Envolve o coração do nosso venerando doutor Bezerra, do amoroso acolhedor doutor Bezerra. Ilumine a todos que estamos aqui, a todos do nosso país, a todos do nosso planeta, amado Mestre, no abraço reconfortante de Bezerra, que é o teu abraço, Senhor. Ilumina a nossa diretoria atual, como aqueles irmãos queridos, que ao passarem as mãos da diretoria atual, entregam ao teu amor próprio coração, as mãos, as horas, o trabalho ativo no bem, para a obra que é tua, Senhor. Ilumina aqueles que mantiveram de pé esta casa na gestão anterior e que lutam como o nosso Walter para trazer uma possibilidade de recursos, alimentos, quem sabe, para a nossa casa. Senhor, obrigado por todas as equipes espirituais que a querida Dona Alba, através da boca do médium Walter, nos revelou algumas semanas atrás, que são tantos, mas tantos espíritos, de diversas ordens e hierarquias, que, como lembrou nosso querido irmão Márcio, construíram acima desta casa física edifícios enormes de socorro e amparo a todos os que viemos pedir misericórdia a Bezerra e que são atendidos invariavelmente. Doutor Bezerra, quero te agradecer, salvar a minha vida, da minha esposa e de tantas criaturas que o teu amor premiou em vir aqui esta noite. Abençoe, Senhor Jesus, a todos os familiares e parentes do doutor Bezerra de Menezes, assim como queremos as bênçãos para nós e os nossos familiares e parentes. Ilumina-nos, leva-nos para casa em paz e dar a este Espírito venerando a gratidão que as nossas palavras não conseguem. Em amor, em paz e em luz. Muito obrigado, doutor Bezerra. Muito obrigado, amado Mestre, e aos nossos queridos irmãos
estar aqui a noite de hoje. Ser conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, guarda esse silêncio para todo mundo absorvendo as bênçãos que estão sobre nós.